Oi, eu sou a Camila, mestranda do PROF da turma de 2025, no Polo, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu vou falar sobre um mapa conceitual da disciplina Problemáticas da Educação Física. Aqui é um mapa completo, né, com todos os seus links, todas as suas ramificações e detalhes de cada problemática. E a seguir, eu vou tratar individualmente de cada uma, fazendo as devidas conexões quando necessário. Então, problemáticas da educação física. Vamos falar do abandono do trabalho docente, seguido pela relação entre teoria e prática, os aspectos legais, indisciplina e afastamento, dificuldade do ensino de esporte, questões de gênero e, para fechar, na verdade, é uma reflexão sobre os temas geradores, né, dessas problemáticas emergentes. Primeira problemática tratava do abandono do trabalho docente, que é o rola-bola, o professor que deixa os alunos livres em suas aulas. Então, aqui, nós vamos também falar de outras práticas docentes, né? Existem 3 tipos de professores que atuam, né, de 3 formas diferentes. Uma delas é o rola-bola. Outra, professor tradicional, esportivista, né? Foco nos esportes, foco nos saberes práticos. E o outro é o professor inovador, que trabalha com a renovação pedagógica, né? Dentro dessas práticas docentes, nós temos categorias que buscam compreender, analisar e justificar diferentes práticas. Que categorias são essas? São 4: processo de transformação, condições de trabalho, cultura escolar, disposições sociais. O processo de transformação a gente entende como documentos que são criados, depois são atualizados, que servem de norte para os professores. Porém, nós percebemos que isso tem sido mais teórico do que prático. O documento ele existe, não necessariamente é colocado em prática. E aí, as condições de trabalho vêm como uma barreira, né? O que engloba aqui? A baixa remuneração, a alta carga horária de trabalho, a infraestrutura da escola. E aí nós temos também cultura escolar, que a gente entende como a desvalorização da educação física enquanto componente curricular. Em contrapartida, a hipervalorização em eventos. Então, quando tem Olimpíadas, Festa Junina, Dia das Mães, Dia dos Pais, o professor de educação física é o primeiro requisitado para organizar, né, esses eventos. E as disposições sociais, que a gente entende como professores que têm diferentes visões pedagógicas sobre a educação física. E o resultado disso? São diferentes atuações para um mesmo componente curricular. Então, nós podemos encontrar uma escola com 4 professores de educação física, ou seja, eles têm as mesmas condições de trabalho, eles têm o mesmo espaço, o mesmo material, o mesmo perfil de aluno, e ainda assim podem ter práticas completamente diferentes, atuações completamente diferentes, que vai de encontro às disposições sociais, a forma com que eles pensam sobre a educação física. Vamos fazer um link aqui, ó. O professor tradicional, ele foca no ensinar a fazer, enquanto a renovação pedagógica pensa no ensinar sobre o fazer, né? São saberes conceituais. A partir daí, vamos seguir para a próxima problemática, que é a relação entre teoria e prática. O ensinar sobre o fazer, os saberes conceituais, e o ensinar a fazer, saberes procedimentais, como nós conseguimos relacionar? Através de rodas de conversa, dando voz aos alunos, provocações de reflexões, discussões após a aula, perguntando o que foi legal, o que não foi, o que podemos repetir, o que podemos mudar, como podemos mudar. Tudo isso faz com que seja contextualizado os temas na teoria e na prática. E quais são as dificuldades encontradas? Os alunos resistentes. A educação física muitas vezes é meramente prática. Os alunos têm essa cultura, trazem esse histórico. Então, eles resistem aos professores que tentam uma abordagem teórica. E aí surge uma nova possibilidade. Então, vamos trabalhar a teoria na prática, lá na quadra, no pátio, né? A gente pode trazer esses conceitos durante as atividades. E aí, outra dificuldade encontrada, a acústica. Porque a quadra, muitas vezes, é um local barulhento, é um local aberto, próximo de rua, próximo de recreio, e onde circulam alunos barulhentos. Vamos seguir. Terceira problemática trata dos aspectos legais e aqui com foco na dispensa. E aí, uma coisa é o que está na lei, né? E a lei tem brechas. Mas a lei acaba protegendo alguns alunos, permitindo com que essa dispensa aconteça. E outra coisa é a realidade, e aqui cabe uma reflexão. Cada escola, cada caso, cada professor. Vamos parar para pensar, quantos casos nós temos? São muitos, são poucos alunos dispensados? Quais são as situações? É um aluno com atestado? Lesionado? Uma aluna grávida? É porque a educação física é no contraturno? Vamos pensar no o que leva a essa dispensa.
E quando a dispensa acontece, o professor busca uma participação adaptada desse aluno, como? Fazendo com que ele seja colaborador, auxiliar na organização de espaço, de alunos, de material. O aluno pode participar da arbitragem da atividade. Ou esses alunos são infrequentes. E aí vem outra questão: como avaliar esse aluno dispensado? Se é um aluno presente e que participa, mesmo que de forma adaptada, esse aluno vai ser avaliado normalmente. Mas e se for um aluno infrequente, dispensado por lei? Como nós avaliamos? Cabe uma reflexão. E aí, seguindo, já linkando com a próxima problemática, que trata da disciplina e do afastamento. A dispensa ela resulta numa forma de afastamento, mas são coisas diferentes. Por quê? A dispensa é o aluno que está protegido pela lei de não participar das aulas, enquanto o afastamento trata do aluno que está presente, mas que resiste ou se nega a participar das aulas de educação física. Vamos aprofundar aqui. Pensando em disciplina e afastamento, quais são as razões, né? Por que acontece? Lembrando que é muito comum, a gente discutiu bastante na disciplina, que os casos de indisciplina eles são mais frequentes com alunos mais novos, nas etapas iniciais da educação básica, educação infantil, primeiro segmento do ensino fundamental. Então, conforme eles vão crescendo, a indisciplina vai reduzindo. E tem uma relação inversa com o afastamento. O afastamento ele é quase nulo nas primeiras etapas da educação básica, enquanto lá em cima, no segundo segmento, começa, no ensino médio, muito mais frequente, os casos de afastamento. E aí, quais são as razões? Indisciplina. Pode ser educação familiar, a base desse aluno em casa, como ele é educado, como ele é tratado. Posicionamento escolar, e o que a gente quer dizer aqui? Como a escola responde a casos de indisciplina. Ela apoia o professor? Que medidas a escola toma? O professor toma? O inspetor? O diretor? Né? Tudo isso vai refletir na recorrência ou não de mais casos de indisciplina. O afastamento, quais são as causas? Pode ser estética, o aluno que não quer ficar suado, que não quer ficar despenteado. Pode ser preguiça, afinal a prática corporal ela demanda energia. Pode ser a desvalorização da educação física enquanto componente curricular, né, em comparação com outras disciplinas da escola. Pode ser a desmotivação, e aqui a gente pensa, existem muitos conteúdos passados de forma muito repetitiva. Né? O professor tradicional, por exemplo, trabalha só esporte. Isso pode levar à desmotivação dos alunos. O aluno que não gosta de bola, o aluno que não gosta de atividades de contato. Então, a desmotivação pode partir daí. Quais são as possíveis soluções? Novamente, o diálogo, a aula conjunta entre educador e educando, combinados. Então, o que pode ser feito aqui? Dar voz ao aluno, protagonismo ao aluno, perguntar o que é do interesse dos alunos. Isso pode aumentar a motivação, reduzir o afastamento. As regras podem ser combinadas em conjunto, em qualquer idade, em qualquer etapa da educação. Vamos combinar o que pode fazer, o que não pode fazer. Se um aluno fizer aquilo que foi combinado de não fazer, o que acontecerá com esse aluno? A partir do momento que nós escutamos os alunos e fazemos combinados e uma aula com a colaboração deles, a tendência é a redução tanto da indisciplina quanto do afastamento. Vamos seguir. Aqui falando do esporte, já entra a diversidade, que nós falamos antes. A diversidade leva à motivação. Então, quando a gente pensa em trabalhar esporte na escola, temos que pensar em critérios de seleção, né? Que esporte nós vamos trabalhar? Diversidade é importante. O professor não só pode, como deve variar as opções, tanto de esporte quanto de qualquer outro tema, e tirar o cunho competitivo. Pensar nos saberes conceituais e corporais e relacionar os dois, como já foi dito anteriormente. Olha o link aqui. Lá na relação entre teoria e prática. A gente ensina a fazer, mas também ensina sobre o fazer. Então, aqui entra os saberes conceituais e os saberes corporais. E depois a gente pensa nas questões de gênero. Aqui, focando na composição das turmas, nas aulas de educação física. Antigamente, essas turmas eram separadas por gênero, né? E atualmente, por lei, as turmas são mistas, mas na prática, nós ainda vemos muitos professores separando por gênero. Isso é um problema. O professor que separa por gênero, qual é a intenção dele? Né? Pode ser uma falsa ideia de inclusão feminina, pensando que a mulher é menos habilidosa, é mais fraca, é mais lenta. Então, vamos proteger essa mulher de homens que possam ou machucá-las ou impedir que elas joguem, participem das atividades. Mas existe
dentro do mesmo sexo, pessoas mais ou menos habilidosas. Então, mesmo que a atividade seja feita por um só gênero, existe uma manutenção da exclusão. Então, o caminho não é esse. Pensando na aula mista, a vida fora da escola ela é mista. Então, essa aula mista ela é um reflexo da vida lá fora, estimula o desenvolvimento social por isso, respeita a pluralidade e trabalha com a equidade de gênero. Só que é importante que os professores saibam e respeitem as diferenças entre homens e mulheres. Existem diferenças biológicas que precisam ser respeitadas e como? Através de atividades adaptadas. Lembrando que o verdadeiro papel da educação física escolar não é formar atletas, não é sobre competição, aulas esportivistas, desenvolvimentistas, não é esse o papel da educação física escolar. Precisamos pensar na formação integral dos alunos, em atividades diversas, atividades cooperativas. Então, quando mudamos o pensamento a partir daí, conseguimos fazer aulas mistas de forma equilibrada. E a relação vem para cá, ó. Os critérios de seleção lá dos esportes, eles também precisam pensar, ó. E aqui a gente abre, amplia isso para não somente os esportes, como qualquer tema da educação física. Nós precisamos pensar no desenvolvimento social, no respeito à pluralidade, na equidade de gênero, na inclusão e no verdadeiro papel da educação física. Vamos seguir. Para fechar, cabe uma reflexão. Aqui nós refletimos com base no livro de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, um recorte dele no capítulo 3, que fala da educação libertadora. Ela parte de uma relação horizontalizada, do diálogo entre educador e educando, como já foi dito anteriormente. E aí, isso resulta em quê? Numa cocriação do conhecimento. É o aluno que participa ativamente de todo o processo educativo. E isso resulta na transformação da realidade, um aluno crítico, consciente, político, que é a essência da educação. O livro também falou dois pontos muito importantes dentro das problemáticas, que são as situações limites. O que são situações limites? Barreiras, obstáculos que encontramos no caminhar docente, né? E os inéditos viáveis, que são as possíveis soluções, né? Possibilidades de futuros a serem construídos. Então percebam aqui que situações limites está na cor laranja, inéditos viáveis está na cor preta. Vou voltar ao mapa completo, e aí, olhando bem de perto, vai perceber que tem alguns pontos aqui, alguns aspectos, alguns retângulos com a borda laranja e outros com a borda preta, que são exemplos de situações limites, né, as nossas barreiras, e aí aqui nós entramos em cultura escolar, disposições sociais, né, as categorias, os alunos resistentes, a acústica, a lei, que tem brechas, indisciplina, afastamento, as aulas separadas por gênero, são barreiras que nós encontramos, são situações limites. E inéditos viáveis, lá no começo, a renovação pedagógica, o professor inovador que pensa no ensinar sobre o fazer, né? Nos saberes conceituais, no diálogo, nas rodas de conversa, nas discussões, na diversidade de aulas, né? Pensar no aluno como um ser integral. Então, aqui, fechamos o nosso mapa sobre as problemáticas da educação física.